Eu elimino 6 horas de trabalho técnico por semana com o Cloud Code, sem dev, sem agência, sem saber programar. E esse vídeo vai te dar uma demonstração prática, com passo a passo, do que é que tu pode fazer para conseguir fazer a mesma coisa, inclusive com 3 casos práticos para você conseguir acelerar seu suporte, acelerar suas vendas, acelerar o seu marketing. E se você pensou assim, Matheus, isso aí é tudo coisa de programador, não é para mim, é por isso mesmo que tu tem que ficar nesse vídeo e, obviamente, já se inscrever no nosso canal para você conseguir conferir vídeos como esse no futuro. É impressionante o que o Cloud Code está fazendo pela gente. Antigamente eu lembro que para eu conseguir preparar uma sessão de mentoria, nossa senhora, ia demorar muito tempo. Hoje, o que ia demorar 4 horas para atender aluno, para dar suporte, para responder, para indicar as melhores coisas na plataforma, hoje a gente consegue tirar praticamente 80% desse trabalho, deixar tanto mais automático ou deixar ele mais otimizado, mais eficiente, que eu acho que esse é o grande foco. Porque se a gente sempre está apagando incêndio na nossa operação, nunca vai sobrar tempo para fazer aquilo que realmente vai trazer resultado no nosso processo. Então, antes de gravar, por exemplo, esse vídeo, o Cloud Code ele está olhando todos os meus dados de tráfego, todos os dados das minhas campanhas, quantos e-mails eu estou disparando, quantos vídeos no YouTube tem, se o vídeo no YouTube está performando, não está performando, se está saindo post no Instagram, e tudo isso ele vai fazendo de forma automática. Tanto é que tem um agente meu que toda hora está avisando lá no tráfego se a coisa está performando ou se não está performando. Então hoje eu sou o primeiro brasileiro no mercado de mentorias a traduzir isso para outros mentores e que eu estou me posicionando nessa área porque eu sei o poder que isso tem de mudar vidas. Então, se você não tem time, não tem produto, ou se tem, é ainda melhor para você conseguir fazer isso performar. Então, o primeiro exemplo de um grande entregável que a gente tem aqui, e tudo isso foi feito exatamente como eu estou falando com você, só que falando com uma máquina produzindo. É o dashboard que a gente tem aqui para conseguir acompanhar as vendas do nosso perpétuo. Então, eu criei esse dashboard em que ele me mostra, por exemplo, onde estão os furos do funil, se o CTR está baixo, se o CTR está alto, o Connect Rate está baixo, o Connect Rate está alto, conversão de página está baixa, está alta, e tudo isso vai me mostrando na prática o que é que eu consigo fazer para melhorar. Então tá, minha conversa, meu checkout está baixo, então vou ter que botar novas garantias no checkout, ou vou ter que testar preços diferentes para ver se vai operar melhor, ou preços mais altos, o que é que eu tenho que fazer para que a coisa funcione. Então isso tudo ele vai deixando claro, vai deixando redondinho o processo. Isso ocorre porque você tem que pensar com alguns modelos mentais para conseguir operar muito bem com o Cloud Code, tá bom? Primeiro que ele é um desenvolvedor virtual em português, porque você consegue utilizar ele com muita liberdade, e com essa liberdade você vai tendo resultados muito bons, porque eu fui descrevendo exatamente como eu estou falando com você o que eu queria. Então, sem precisar de código, sem precisar de terceiros, e o foco é o resultado. Então, tu não só tem que pensar no método da coisa, então eu quero esse resultado, e ele te ajuda a pensar no método. Você usa modo de planejamento e você consegue arrochar. Iteração em segundos, deu errado, vai mudando. Não precisa mandar para um terceiro, para ele conferir, para ele estudar, não. Tu mesmo resolve. Então, ao invés de tu pegar um desenvolvedor, contratar terceiros que seriam caros, demorariam tempo para treinar, tu paga uma assinatura de R$100, R$500 para o Cloud Code e ele faz o que um time inteiro junto não faz. Então lembra que quanto melhor o seu pedido para IA, melhor ela vai operar, tá? Então aqui eu trouxe 3 casos práticos para você do que você consegue fazer hoje para melhorar a sua vida. Primeiro é um follow-up pré-sessão de vendas. Então hoje, se você faz call de vendas, a forma de fazer o follow-up pode ser muito mais inteligente. Segundo caso é um briefing de sessão. Como que se faz um briefing de sessão para os seus alunos, para os seus mentorados, para você conseguir trazer um resultado melhor para eles sem que leve muito tempo de estudo. Obviamente que o estudo ele ajuda, mas se for pensado da forma certa, você traz eficiência e não trava a sua operação. E o terceiro caso é uma análise de engajamento dos seus mentorados, das pessoas que você está trabalhando. Então bora lá que eu preparei prompts para a gente conseguir fazer isso. Então antes o que a gente tinha 30 minutos por venda, que era manual, repetitivo. Hoje, com o Cloud Code, a gente deixa em paralelo ele operando e vai muito mais preparado para as nossas calls. E a gente sabe que o preparo no momento que a gente está faz toda a diferença. Se você sabe que você tem um dia hoje com 4 chamadas, 5 chamadas, ao invés de você ir zerado e descobrir coisas, você já vai brifado do que é que você pode falar que converte melhor, do que é que você vai falar que faz mais sentido. Então, o primeiro processo está aqui. Então, preciso preparar o follow-up pré-call de um lead. Dados da call, nome do lead, Instagram, data e horário da call. A gente vai pegar e copiar isso daqui direto no Cloud Code.
Perfeito, vamos lá. Então, tá aqui, vamos mandar isso daqui para ele. E aí, desse prompt, ele vai fazer essas seguintes ações. Vai usar o Playwright, vai gerar um diagnóstico em 3 partes, quem é essa pessoa, qual é a dor que ela declarou, e com isso ele vai me dar um diagnóstico de o que é que eu vou usar na chamada para conseguir converter. Eu vou pegar aqui um perfil, vou rodar esse resultado, e ele vai me dizer mais ou menos aqui o que é que ele vai fazer para a gente converter. Volto em alguns segundos. Aqui eu informei então o nome dele, o Instagram dele, um pouco do print aqui do que ele me informou no formulário, a aula que ele participou e o que é que ele quer, tá? Então, só para dar um link aqui para o processo para você entender. Obviamente que eu não vou compartilhar a resposta do formulário dele, porque por motivos de dados pessoais dele. Voltando aqui, então ele me deu aqui análise de texto, falou que encontrou 3 sinais de IA, e aí falou assim, Paulo, combinado para as 14, dê uma olhada no perfil da PG, antes da call, especificamente no Rio da Carol, de 5 dias. O jeito que vocês falam de método mudou o que eu ia trazer. Fiz uma leitura, o que trava acompanhamento individual, quando a turma cresce não é óbvio. Usamos o link do formulário, prefere Meet. Isso aqui é bom, mas não cumpriu o objetivo daquilo que a gente quer. Então a gente fala assim, ó, a mensagem ficou genérica demais. Então, lembra que eu falei de iteração? Vou pedir para ele fazer a correção aqui. Então vamos lá. Eu quero que você construa uma abordagem personalizada com tudo o que você viu para a call. Também me informe o que é que eu consigo ou como eu devo conduzir para que eu aumente a probabilidade de venda para o caso do Paulo. E aí ele vai me dizer mais ou menos ali o que é que eu vou fazer no caso do Paulo para que eu aumente a probabilidade de venda. Por quê? Se a coisa que ele pesquisou não sei quantas reels aqui dele. Ok, ficou um tempão pesquisando, uns 15 minutos, para chegar e dizer, vi um post e é isso? Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele dê um bom resultado. Então tem muita gente que para aqui na IA, tipo, pô, não deu o resultado que eu quero. Não, ensina ela o que é que tu quer, pô. Fala assim, eu quero isso, 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 me entrega dessa forma e joga isso na memória. Então isso, salve na memória é importante. Às vezes ela não aprende sozinha. Ou tu acaba uma sessão, tu até acertou no fim, mas tu não pede para salvar na memória, no ponto MD, que ele já altera na forma de conseguir trabalhar e aplicar, tá bom? Então, vamos aqui, dar uma pequena pausa, esperar ele dar esse output, esse resultado, e a gente vai para a prática. Falei que não ia ficar bom, tô firmando 14 horas, depois, aí ele fala aqui uma mensagenzinha paia, né, uma mensagem meio ruim, parei no número mais recente da Carol, esse negócio de meta direção e constância, vocês repetem mais afiado. Ou seja, me mostra que eu fiz o dever de casa e pesquisei. Não é qualquer caso que, tipo assim, não, esse cara tá falando que meu perfil é bom, meu perfil se encantou com o meu perfil. Não, isso aí é papo de vendedor pau mole, que não sabe o que faz. Então agora vamos conduzir a call. Então olha o que ele está me trazendo, que é um perfil maduro no iniciante, operação produtizada, gargalo é capacidade não demanda, urgência baixa, ciclo de venda anual dezembro, faturamento 10 a 15k, sugere 20 a 40 alunos ativos, sócio que apoia. E eu sei que essas informações estão certas, tá? Então, ok. Aí ele vai falar assim, marcou no formulário urgência baixa, para tudo que eu quero te atrapalhar urgência alta, e ele tá me trazendo uma condução. Por quê? Se eu sou vendedor, eu preciso não atingir uma coisa que é chamada dissonância cognitiva. Então se o cara fala assim, como é que tu não tem urgência alta? Visto que tu tem um baita negócio. Não, vou jogar o jogo do cara. Então aqui ele falou mais ou menos algumas 3 coisas que dá pra gente fazer e vai fazer muita diferença. Então olha só, e eu sei que isso aqui vai fazer diferença, porque eu já tive startup de vestibular, então eu sei que isso é bom. Correção de redação com a rúbrica da PG. Ou seja, ele contrata mentores, o mentor vai passar 30 a 60 minutos resolvendo a redação, ao invés disso ele pega padrões da redação, faz com que a pessoa leia tudo rápido na IA e ele dá correções com o modelo. Então assim, faz uma revisão ali ao vivo, grava um Loom, algum software que mostra essa revisão, mais ou menos aqui um raio-x do simulado, então a pessoa já fez, é só para tipo assim, nossa, automático, recebe um dia, faz um relatório, pontos que podem melhorar, tudo isso aqui, ó. Então, a pessoa vai ganhando mais estatísticas, ou seja, eu estou tirando o peso da entrega do cara, então aqui eu crio um agente, por exemplo, treinado na didática deles, isso daqui já faz toda a diferença, sem olhar para o processo de vendas. Então, aqui a gente pode justamente tomar como base, e ele foi fazendo essas conduções aqui para ele entender, tá? Então o gargalo dele provavelmente é entrega, eu preciso entender como é que tá o processo de venda. Então olha que coisas práticas que ele me trouxe aqui para fazer diferença para ele. Se eu explicar um pouco mais do contexto que eu sei que ele tem, eu consigo ter mais especificidade agora para fazer diferença.
Então eu vou falar muitas vezes como é a venda dele, eu vou falar sobre algumas automações. Isso vai chamar a diferença, vai fazer a diferença para a vida dele e vai fazer com que ele compre. Então aqui foi específico. Eu posso pegar esse prompt e agora pedir para ele registrar na memória e a partir disso, isso vira um padrão para todos os próximos leads. Excelente ponto. Caso 1 demonstrado na prática, como é que você acelera o follow-up e também vai para a sua call mais preparado. Então você extrai padrões comportamentais e isso faz toda a diferença na hora de fazer a conversão. Vamos então para o próximo caso. Então, antes, 30 minutos para a gente mapear isso. Ia quebrar muita cabeça, hoje vai levar 2, 3 minutos aqui fazendo direitinho com o Cloud Code, no máximo 10. E tu consegue fazer isso em paralelo quando tá fazendo outras coisas. Então, tu passa uma lista para ele de leads, pede para ele ver cada perfil ou os perfis do dia, ou deixa uma automação já para isso, para ele ficar bem legal. E aí ele te dá mensagens personalizadas, ângulos de venda, tudo que tu pode fazer. Lembra, prompt genérico, saída genérica, sempre vamos repetir isso. Segundo caso aqui, briefing de sessão. Antes, 15 minutos por aluno, relendo anotações, agora é 1 minuto, porque ele já traça o que é que vocês conversaram da última vez, o que é que tinha ali de questões que estavam travando, e tu vai rodando isso como uma rotina toda semana. Tu pode pedir para ele fazer essa rotina, ou colocar aqui, por exemplo, na aba de rotinas, ele faz isso. Então, rotina toda, sei lá, segunda-feira você faz isso, porque eu vou ter sessão na terça-feira com os meus mentorados, ou uma sessão individual, você já pede para ele captar dados do passado, de outras calls, de outras coisas, e isso vai trazer muita aceleração, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai imputar histórico de sessões, dependências de aluno, e o resultado é ponto de atenção e sugestão de pauta pronta. Armadilha comum, a gente não alimentar o contexto do aluno, tá bom? Então, eu vou alimentar mais ou menos com o caso de um aluno aqui, que eu fiz uma conversa com ele na segunda-feira, e vamos devolver aqui o que ele vai trazer do que eu posso recomendar de mais útil para esse aluno. Vamos primeiro pegar o prompt aqui e vamos jogar aqui. Vamos lá juntos. Obviamente eu vou cortar as coisas que não são úteis para o nosso processo, tá bom? Outra coisa aqui que é importante, se você quiser, se você tiver, por exemplo, o Phantom, tiver um Tactic, um TLDV, você consegue colocar para ele ler a transcrição, tá bom? Então vamos rodar aqui. O prompt, no meu caso, eu tenho um Phantom, então já vou pedir para ele resgatar uma seção específica do Phantom. Então, resgate uma seção específica do Phantom. Vamos ver já o resultado que ele vai entregar. Ele quebrou aqui algumas coisas, mas ainda assim entregou algo muito bom. Então, basicamente, eu tive que ajeitar aqui o problema do Phantom, da gravação, que ele não estava cruzando o conector, que é o MCP. Ajeitei isso, ele me deu mais ou menos um briefing de como foi a reunião e eu pedi para ele fazer, me deu um briefing do que eu posso fazer para fazer uma entrega 10x. E ele retomou o que é que ele escutou na terça-feira e ativos que eu tenho e que eles não têm, que eu posso entregar pronto para eles. Então, como é que a pessoa ela acelera o processo? Um playbook de social selling, matriz de 3 funis aplicados ao caso deles, opção A, B, C, o que a gente pode fazer, como é que a gente resolve o platô de faturamento, como é que a gente constrói previsibilidade no nosso processo e o processo aqui comercial, né? Então aqui ele me deu literalmente o que é que eu faço com eles em 90 minutos e como é que a gente vai fazendo essas entregas. E coisas que eu não posso trazer em hipótese alguma. Então não introduzir conceito novo, não trazer tráfego pago, não ficar fazendo vários ICPs com ele, o simples. E como é que eu faço uma entrega normal? Como é que eu faço uma entrega 10x para eles? Minha preparação pré-call e toda essa entrega. Então, mais uma vez, isso eu consigo rodar com todos os mentorados, torno isso um processo padrão, um sistema e vai rodar lindo. Perfeito? Então, mais uma vez, aqui conseguimos obter o resultado do briefing da sessão. Então, fiz aqui o pedido, pode ver que eu nem fiz assim conforme ele, e sempre ele faz aqui a atualização de contexto. Gostei, cheguei num bom resultado, peço para a IA salvar isso daqui. Perfeito? Vamos para o próximo. Então aqui, como eu falei, quando você acha isso no Phantom, acho que isso é uma coisa importante de se trazer para você. Configurações aqui em cima, Cloud, aí ele vai abrir aqui uma aba, você copia esse código e cola direto lá. E o resto ele vai lhe perguntando e consegue chegar nessa conclusão. Segundo output entregue, briefing da sessão. E terceiro seria análise de engajamento. Obviamente, como são dados muito sensíveis em relação à nossa mentoria, eu não vou poder trazer isso, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, eu vou mostrar como você faz. Então, tempo antes, cruzando horas de sessão, pensando em cada um, rodo isso numa frequência semanal ou mensal e depois isso está pronto. Então, toda vez que um aluno comparecer, eu atualizo no geral
como é que anda o progresso dele. Então, vamos supor, Jorge apareceu na call individual, Jorge apareceu na call ao vivo, já atualiza o que eu falei para Jorge na pasta de Jorge. E aqui a expectativa é que a gente tenha uma planilha de presença e também uma planilha de progresso. E comece a aumentar a presença dos alunos, porque agora a gente traz mais eficácia e eficiência para a vida deles e, mais uma vez, critério vago. Dessa forma, aqui a gente tem aqui, ó, tem a planilha de presença e a gente abre um novo chat para fazer essa entrega. Então ele vai me dar aqui, eu só vou repassar os prompts nesse caso, tá? Planilha de presença CSV, vou te passar o caminho agora. Já estou esperado. Aluno, data, presente e ausente. Eu posso fazer isso, eu posso pedir para ele acessar meu WhatsApp num grupo determinado ou grupos determinados e ver mais ou menos o volume de interação. Aí aqui, análise de risco de churn. Então, baseado nos grupos que eu tenho, quem é que tem maior chance de sair, ou seja, taxa de evasão. Então, eu vou sempre colando aqui para você ter uma noção de mais ou menos. Então, agora que a presença está validada, agora que você fez essa pesquisa, analise alunos que fazem 7 dias, 15 dias que não falam. Ele pode fazer isso. E por último aqui, eu começo a gerar mensagens de check-in para essa pessoa. Pô, fulano, eu tô vendo isso aqui específico. Então, posso pedir para ele cruzar informações do Instagram, cruzar informações do LinkedIn e já preparar algumas soluções práticas para a pessoa, tá bom? E se disso tudo ele começar a dar errado, você pode falar assim para ele, né? No geral, inventou um dado que tu não dou, você inventou X, reveja apenas os dados, arquivos em dados e me mostre de onde você tirou. Ficou genérico demais, fala, ficou genérico, use vocabulário específico, faça de X, Y, Z. Você pediu para ele fazer algo manual, abre o arquivo e me mostra. Então, exemplo lá, quando eu pedi para pesquisar o Instagram do cliente, o que ele fez? Ele abriu uma aba anônima e o Instagram odeia isso. Então, eu loguei no meu, falei, abre o Chrome na minha frente, porque senão ele não opera. E, quando você quer desfazer uma ação de arquivo, não deixa ele apagar sem você conferir. Porque senão ele sai reorganizando pastas, sai reorganizando coisas, exclui que ele não acha legal. Então, sempre que for excluir, me mostre o que você for fazer. Se você faz isso, você consegue extrair 3 casos aqui práticos: follow-up, briefing de sessão e análise de engajamento. Tudo porque você começou a pensar e a First não precisa de dev, dá para você fazer diretamente informando suas necessidades. Lembrando, a IA é muito mais inteligente que você. Então, se você não souber como construir, pede ajuda dela. Modo de planejamento, que é o que a gente já falou, e aí você vai chegar num excelente resultado. Se você quer implementar isso na prática junto conosco, nos dias 8 e 9 de maio, a gente vai fazer a imersão 2, Cloud para Mentores. Vai passar 2 dias inteiros, final de semana, implementando essas coisas no seu negócio, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição e, obviamente, para casos práticos como esses, rasgadamente práticos, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.